Louvado e adorado seja o Senhor. É momento de reflexão. A nossa reflexão deste momento é a esperança. A esperança é o motor que move a vida. Precisamos ter esperança e precisamos ter fé. O homem sem esperança, ele não crê no amanhã, não crê que o amanhã será brilhante. O homem sem esperança, ele vive desiludido. Vive sem fé, vive descrente, vive sem acreditar que o amanhã será brilhante. Mas precisamos de esperança e precisamos ter fé. Louvado seja Deus, porque a fé é a força que move a vida. A fé é que move a vida. A esperança é o motor que faz movimentar e a fé é o combustível que faz mover a vida. Com fé continuaremos andando, continuaremos correndo, continuaremos vivendo com alegria e em paz. Mesmo na guerra teremos paz, porque temos esperança. Louvado seja Deus. Então a fé é o combustível e a esperança é o motor que faz mover. Louvado seja Deus. Então, a fé funciona da seguinte forma: você põe o pé e Deus põe a terra. Foi assim com Moisés. Moisés estava em frente ao Mar Vermelho e Deus disse: diga ao povo que marche. Moisés tocou nas águas e a água se abriu e eles passaram a seco. Foi assim também com Josué. Josué mandou os sacerdotes tocar nas águas. Quando os sacerdotes pisaram o pé na água, a água se abriu e eles passaram o Jordão a seco. Foi assim também com Abraão. Quando Abraão foi oferecer Isaque em sacrifício, então Abraão disse: iremos e adoraremos e voltaremos. Porque ele cria que mesmo da cinza o Senhor ressuscitaria Isaque, porque Isaque continuaria com a promessa. Louvado seja Deus. Então precisamos ter fé e precisamos ter esperança. Louvado seja Deus. Então está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4,13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Louvado seja Deus. Paulo falou para os cristãos lá de Tessalônica que eles não poderiam ser como os demais que não tinham esperança, que ficam desesperançados, que ficam tristes e faltam morrer quando alguém morre. Quando alguém morre, ele se desespera porque não vai ver mais aquela pessoa. Ficam desesperados, ficam perturbados, de formas que faltam morrer. Fica aquela coisa assim, tão triste, que parece que o mundo acabou, o mundo virou de perna pro ar e não tem mais forma de eles viver, porque eles não creem que verão mais aquela pessoa, porque eles não têm esperança. Os descrentes, as pessoas que vivem nesse mundo sem Deus, eles não... Quando algum parente deles, alguém morre, eles ficam tão desesperados que parece que vai acabar o mundo naquele instante e não tem mais outra forma, porque eles não creem que verá mais aquela pessoa, porque não tem esperança, porque lhe falta esperança. Mas Paulo diz: não quero que vocês sejam como os demais que não têm esperança, porque o cristão, o servo de Deus, o crente fiel, o verdadeiro servo de Deus, ele tem fé, ele tem esperança, ele crê no amanhã, ele sabe que o amanhã será brilhante, que aqui nós estamos de passagem, que logo passaremos desta vida para outra e viveremos a nossa vida com o Pai. Louvado seja Deus. Dele viemos e para ele voltaremos. Louvado seja Deus. Temos esperança, porque esta vida, ela não é uma experiência espiritual, ela é uma experiência material. Nós somos seres espirituais que vivemos uma vida, uma experiência material. Não somos seres materiais vivendo uma vida espiritual. Somos seres espirituais vivendo um teste, vivendo uma experiência material,
que um dia voltaremos para o Pai e encontraremos todos com o Senhor e encontraremos todos com os nossos entes queridos. Louvado seja Deus. Então nós temos esperança que as pessoas que morreram em Cristo, que morreram fiéis ao Senhor, um dia estarão com o Senhor e um dia nós nos encontraremos todos e veremos a todos, porque temos esperança. Não vamos arrancar o cabelo da cabeça se alguém morrer. Nós ficaremos tristes, é claro. Ficaremos sentidos com a falta do ente querido, mas nós temos esperança que um dia nos encontraremos. Está escrito também, continuando a leitura, está escrito 1 Tessalonicenses 4,16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos esperança que um dia encontraremos com todos os nossos entes queridos que morreram em Cristo, e um dia estaremos para sempre com o Senhor. Encontraremos com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este momento será o momento que, onde está, ó morte, a tua vitória, porque a força do pecado é a lei e o aguilhão da morte é o pecado. Neste momento venceremos a morte, venceremos tudo e encontraremos com o Senhor nos ares. É o momento de transição deste corpo material para o corpo espiritual e encontraremos com o Senhor nos ares. No momento, num abrir e fechar de olhos, diz a cultura judaica que o momento é o momento do crepúsculo, da noite, da virada do dia para a noite. No momento que o sol vai se pondo e vai escurecendo e você não vê nenhuma estrela, de repente você vê duas estrelas medianas, aí você olha para um lado e vê a terceira estrela mediana. Neste momento diz que é o momento do abrir e fechar dos olhos. Então, Paulo falando para aquela igreja de Tessalônica, estava falando para judeus, então os judeus sabiam da cultura judaica como que era, no momento, no abrir e fechar de olhos, no momento do entardecer, no momento da transição do dia para a noite, é o momento da transição do corpo material para o corpo espiritual. Eu creio que será assim. Eu creio que poderá ser assim, provavelmente será desta forma, neste momento do crepúsculo da noite, porque a Bíblia tem um versículo lá que fala que aquele dia do Senhor nem dia nem noite será. Louvado seja Deus, eu penso que é lá em Zacarias, nem dia nem noite será. Então, no momento, no abrir e fechar de olhos, diz que é no crepúsculo da virada do dia para a noite, então poderá ser neste momento da virada do dia para a noite, será o momento de transição do corpo material para o corpo espiritual e o Senhor nos arrebatará e estaremos para sempre com o Senhor. Temos esperança, um dia estaremos para sempre com o Senhor. O verdadeiro servo de Deus, ele não pode ficar preocupado com este mundo, não pode ficar ansioso com as coisas que estão acontecendo, porque no momento, no abrir e fechar de olho, estaremos com o Senhor para sempre e assim viveremos para sempre com o Senhor, porque o Senhor tem promessa para arrebatar a igreja e esse dia está chegando. Prepare-se, porque o dia do arrebatamento está chegando. Isto é profecia, palavra de Deus e ela vai se cumprir, assim como todas as outras já se cumpriu, as que faltam se cumprir, se cumprirão. Louvado seja Deus. Temos esperança. Cristo está vindo. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém.